Fala galera do YouTube, estamos chegando aqui com os donos da bola, aquele esquenta, o famoso esquenta. Tá aqui do meu lado aqui, Rodrigo Fuscaldi, grande Rodrigo Fuscaldi. Sou sócio aqui já, hein? Que alegria, que Valeu, satisfação, assim, que alegria. pelo convite, cara. Substituindo o Ale Oliveira, que na segunda ele volta do balão que ele tomou aí de uma semana longe da gente. Substituiu o Ale é foda. É tipo, a gente ganha férias do Ale. De tempo em tempo, o contrato foi o seguinte, de 6 em 6 meses, ele tem uma semana para dar férias pra gente. É bom, né? Dá uma aliviada. Grande beijo, Ale. Valusão, satisfação. Daqui a pouquinho a gente está começando na TV, mas agora aquele esquenta maravilhoso que a gente pode falar de todos os assuntos, desabafar no YouTube aqui com a nossa galera. É verdade, vamos falar da sequência do Campeonato Mineiro, né? Nesse final de semana e o jogo do Cruzeiro, né? Muita gente acabou até se esquecendo, claro, uma brincadeira, porque o Cruzeiro viveu uma semana incomum a respeito do Cruzeiro de 2022. Muitos assuntos fora de campo, mas é claro, o Paulo Pesolano já encerrou a preparação para a partida de amanhã, matinê, né? No Horto, 10h30, e aquelas questões sempre virão à tona, né? Uma coisa é certa, o mesmo time, eu pelo menos praticamente cravo que o Paulo Pesolano não vai repetir. Então, eu tava olhando para você aqui rindo, já começa o bolão, né? De quem vai conseguir acertar. Eu arrisco a fazer esse desafio. Alguém acertar o time que o Pesolano... Mas só pode mandar um time, não pode ficar fazendo alternativas, assim, não. Eu acredito que as mudanças não serão tão profundas, não, mas a gente vai discutir mais a respeito. Eu encontrei com o Você Valu acha? agora ali, né? Ali fora. Eu falei assim, Valu, só me fala uma coisa. Qual que é a escalação do Cruzeiro? Ele nem me cumprimentou. Vem pra cá, Thiagão. Vem pra cá, mas vem pra cá, mas... Já começou. Já Aparece seu rostinho aí, só pro pessoal te ver. Oi, gente. Aí, meu querido. Tiagão, bom que você chegou, você vai colocar seu microfone aqui, a gente vai começar um assunto ali que eu tenho certeza que você vai adorar. Iba. Já pode colocar o microfone aí. Rodrigo Fuscaldi, Vini Júnior respondendo no campo. Como é bom, hein? E assim, tá muito estranho a forma como normalizaram isso, né, na Espanha, né? Principalmente a perseguição, em relação ao Atlético de Madrid, né? Virou quase que um racismo institucionalizado. O próprio clube admitindo que é racista com o Vinícius Júnior, com o Rodrigo também, né? Então tá rolando uma perseguição, assim, um negócio chato, abominável, inclusive. Mas criminoso, chato, abominável, criminoso. Mas, ô Fuscaldi, hoje é sexta-feira, né? Então, assim, todos os dias eu já adoto a armadura do sincero. Na sexta-feira é o sincerão. A UEFA, ela trata dessa forma. Porque há anos, por exemplo, FIFA também. A Lazio é um dos clubes, me desculpe quem gosta, mais das torcidas mais asquerosas da terra. Né? E nada nunca é tomado. A gente já viu episódios em outros países, mas especialmente a torcida da Lazio. E esse posicionamento, a UEFA, ela vive como Sandra Bullock no filme Bird Box. Então, eu acho que é o momento para ou mudarmos de vez essa situação, ou então ela continuar fazendo essas vistas grossas. A própria FIFA, né? Não pode enxergar, né? Isso, exatamente. A própria FIFA faz isso, né? Exato. Então, a própria Conmebol também Cara, faz isso. Então é uma sequência, né? A Federação Espanhola se sente à vontade, porque a UEFA não aciona. Ô, Thiago, mas deu gosto de ver ontem, quando ele faz o gol, eu fiquei assim, dança! Eu tava, a minha comemoração, a minha alegria por ver ele fazendo gol, eu ficava assim, dança! Agora dança, cara! Agora dança! Mas o melhor foi ele olhando pra torcida e fazendo com vontade, vibrando, e depois meteu a dancinha, né? Eu tenho que aprender aquela dancinha lá pra gente dançar junto. Tenta aqui agora. Não, eu tenho que aprender, cara, porque tem uns movimentos de mão, assim, mas eu queria te ouvir a respeito E o disso. Rodrigo falou, né, depois, né, que lá em Madrid só há um clube. Né? No final do Twitter ele disse isso. E só existe mesmo um clube, infelizmente, porque... Não, o Atlético de Madrid é gigante. Não é não. Perto do Real Madrid não é não. Ainda mais quando aceita... Perto do Real Madrid não existe time. Quando aceita esse tipo de situação por parte dos seus torcedores, se apequena ainda mais. Uma pena para o Atlético que poderia ser gigante, mas insiste em se apequenar nessa situação. Sobre o Vinícius Júnior, joga muito. Joga demais. E eu gosto quando ele responde os caras, mas eu não acho que ele tem que responder só em campo não, sabe, Eltinho? Ele precisa se posicionar como ele vem se posicionando, mas ele obviamente. Vem se posicionando nas redes sociais. Não é uma crítica a ele, mas é importante que ele siga se posicionando nas redes sociais como ele vem sempre fazendo. Ele tem que cobrar isso.
Ele tem que cobrar também pelas redes sociais o respeito. Ele é um ser gigante. Ele é enorme no mundo do futebol. Decisivo em final de Champions. Quantos foram? Quantos são? Pouquíssimos. No Atlético de Madrid não tem ninguém decisivo em final de Champions. O Atlético de Madrid não ganha de ninguém em final de Champions. E é por isso, porque se tornou um clube pequeno. Se tornou... E tomara que não ganhe de ninguém também. Quando acontece esse tipo de coisa, eu tomo birra da instituição. Então eu quero que o Atlético de Madrid caia para a terceira divisão do futebol espanhol. Gostava do Atlético, não gosto mais. Quero que a Lazio acabe na Itália. Eu não gosto de caras assim. E esses caras, infelizmente, a instituição, quando ela se silencia e aceita que esses caras façam o que eles fazem com os jogadores, seja brasileiro, seja africano, seja de onde ele for, cara, a instituição é conivente. Então, se o clube é conivente, eu torço contra e torço para que perca todos os campeonatos aqui para frente. Vocês acompanharam o tempo real do Atlético de Madrid no Twitter? Não. Quando saiu o gol do Rodrigo, era gol do Real Madrid. Quando saiu o gol do Benzema, era gol do Real Madrid, Benzema. E quando saiu o gol do Vinícius Júnior, era gol do Real Madrid. Não falaram os nomes dos dois jogadores brasileiros. Não pode ser. Quando você pensa que a coisa não pode ser mais nojenta, ela te surpreende. Então, por isso que eu digo que institucionalizou. Só uma observação. A gente falou que o Real Madrid é gigantesco. Enorme o tamanho do Real Madrid. Não está na hora do Real Madrid também? Sim. Pegar e bancar? Falar assim, cara, vem cá, eu vou te abraçar e a gente vai resolver essa parada. A gente vai na UEFA, a gente vai na FIFA, a gente vai onde for. Para pegar e dar um basta. Porque precisa de um basta. Mas como que será a relação pessoal de alguns diretores do próprio Real Madrid com essa história? Todo mundo tem telhado de vidro, né? Então... Nessa história. Então, mas... Vocês não acham, né, cara? Minimamente estranho uma coisa dessa? Não, é nojento. E acontecendo... Não é nojento, cara. É nojento. Correr da forma que corre. Futebol é nojento, cara. Isso, e assim, por mais que eu goste de assisti-lo, eu acho que são os melhores jogos e tal... Nesse quesito é nojento, é absurdo, não é estranho. Estranho é a gente ter que ver isso até hoje. É nojento, cara. É super nojento. Por que o Florentino Pérez não chega lá, não entra em contato com o presidente da UEFA, com o presidente da FIFA e cobra por isso? Sim, uma punição. Olha o que a FIFA fez com a Alemanha na Copa do Mundo. A Alemanha foi impedida de se manifestar. A FIFA dá o pior exemplo. O Thiago já disse. Péssimos. O exemplo vem de cima. Então, a punição, eu acho que está na hora, gente, em todo sentido, em todo o planeta, de ter punição ao clube. É a forma mais pesada que tem que ser feita. Eles porque não vão é aí abrir esse que vai precedente. sentir. Mas você viu, por exemplo, na Itália, a Juventus foi punida agora com a pena. Aliás, de 15 pontos. Uma coisa novidade, assim, hein? mas por fraude contábil, alguma coisa nesse sentido. Agora, para coisas que talvez seja mais, talvez não, certamente, é mais grave ainda do que isso, nenhum time passa uma perto multa, de sofrer uma sanção, né? Cara, uma sanção desse nível. Sim. Pô, 15 pontos na tabela. Você vai correr o risco de ser rebaixado agora. Imagina ontem o Atlético de Madrid fosse eliminado da Copa do Rei por causa disso. Seria maravilhoso. Maravilhoso. Aqui no Brasil aconteceu com o Grêmio, não foi? Foi eliminado da Copa do Brasil. Foi a única possibilidade. Mas é que a gente precisa entender como funciona também a lei na Espanha. Aqui é crime, de fato. Sim. Isso é crime. Aqui é crime. Lá é crime? Eu não sei. Eu sinceramente não sei. Como um leigo perguntando. Isso é crime na Espanha? Chegou. Everton chegou, a gente vai pra TV, mas continua com a gente aí no YouTube que a gente vai falar de muitos assuntos aí. E falar muito de Campeonato Mineiro. Adoro. E hoje o decreto que vai fazer o Elton. Adoro. E hoje tem o decreto. Hoje é o Elton que faz o decreto.
Tô feliz, tô satisfeito. alegre, satisfeito. É que as pessoas acham que o bonito é só quando é magro, né? Não, tem uns gordinhos bonitos, eu sou um gordinho bonito. Lógico. E manda bem no futebol, hein, pô. Ó, e ontem eu treinei pesado, com o pé doendo. Pra mas ganhar do Alê pesado. semana que vem, Eu né? tenho ganhado do Alê. Ganhar do Alê. Tá difícil. Ô, Andrezão, me dá ilumina o meu caminho aqui, porque agora na sexta-feira, como a gente faz toda sexta-feira, já na largada, ele não está aqui, mas hoje é dia de decreto. Ale Oliveira na tela da Band, veja aí. Nessa sexta pode me chamar de Waze do amor, porque hoje eu chego no seu ponto G. Porque eu não sou professor de natação, mas hoje eu vou te ensinar o estilo cachorrinha. Então deixa eu te chamar de atleta olímpica, só pra você pegar no meu bastão em velocidade. Porque eu não sou o mestre dos magos, mas hoje eu vou entrar na caverna de um dragão. Então vem com o bonde da neblina, com Thiago Ventura, Marcelo D2, Bob Marley, Rodrigo Marques, eu e ele, a Zaia! Ê, monstrão, semana que vem ele tá de volta. Será? Que vem... Será? Bom, depois desse decreto, você viu que foi Não, unânime, né, o Não, Ceará? aqui é o seguinte, tem coisa que você não pode dar destaque. Tem coisa que você tem que fazer vista grossa. Passa. Porque quando você dá destaque é pior. É aquela história de quanto mais mexe, mais pede, né? Minha saudosa mãe já dizia. Como, por exemplo, o que aconteceu ontem aqui no programa. Eu quero usar a grande audiência desta sexta-feira, porque fica difícil, né? O Elton hoje estava conversando comigo, porque o Elton, além de tudo, é meu assessor para assuntos psicológicos, sexuais, sociais, Você tá ferrado. profissionais. Você tá mal de assessor. Porque quando uma informação vem do clube, como a que eu dei na Itatiaia anteontem, confirmei ontem aqui, e qual era a informação que veio do Clube Atlético Mineiro? O Atlético pretende liberar do atual elenco de 2 a 3 jogadores. Podendo ser até mais, né? Mas a informação que eu recebi de que 2 a 3 jogadores seriam negociados do elenco e não do time titular. Por quê? Aí eu perguntei, por que 2 a 3? Porque nós queremos trabalhar em cima do orçamento ou tentar reduzir em 5% o valor orçado. Isso é informação do clube. Enquanto nós estávamos aqui discutindo essa informação, eu recebi de uma fonte que não é do clube, mas só que ontem eu disse que era uma fonte, que eu confiava muito, que era a mesma fonte que me passou antes das férias, que o Cruzeiro jogaria no Independência. Aliás, essa fonte era muito pouco. Então eu não disse, em momento algum, como muita gente propagou, mas o Nicola falou que vai ter uma faxina. Nicola é meu irmão, tá? Meu irmão. Falou que vai ter uma faxina e te citou lá. Não. A lista que eu dei aqui ontem veio de uma fonte que é do mercado da bola, né, que me passou alguns nomes. Quais foram os nomes que essa fonte me passou ontem? Vamos lá, tá aqui, ó. Os nomes são Johan, Natan, Allan Kardec, Vargas e Dodô. Essa fonte me passou. Em algum momento, eu disse ontem aqui que o Atlético tinha uma lista e que estava preparando uma reformulação? Não. Logo, quem publicou isso, publicou algo que eu não disse. Hoje pela manhã, Cássio Arregui, estou dando nomes, para deixar bem claro. Cássio Arregui me chamou e falou, Everton, estão propagando algo que você não disse. Estão propagando uma fake news usando o seu nome. Em momento algum ele disse, Everton, você citou a lista como sendo do Atlético e ela não é. Ele disse, estão propagando uma fake news usando o seu nome. Eu disse, Cássio, você viu o que eu falei? Eu disse isso. O que vem do clube? 2 a 3 atletas, orçamento ou abaixo do orçamento. A lista veio de uma fonte, que é do mercado. Para ser mais claro, atua muito fortemente no mercado. Foi quem me deu a lista. Então as pessoas publicam, e aí eu fui e desmenti uma dessas contas, porque os caras criam as contas e publicam lá e fica por isso mesmo. Meu erro foi ter desmentido, né? Deixa lá publicar o que quiser, e aí o clube que se quiser que se manifeste. Agora, quando o clube corre para desmentir algo que eu não disse, aí eu já começo a achar que tem fundamento. Quando o clube corre para desmentir algo que eu não disse, né? Aí eu já começo a achar, bom, então a lista não veio do clube. É que nesse caso, HG, colocaria muita gente do clube
muito jogador contra a gente do clube. Não, sim. Eu acho que nesse caso faz sentido eles tentarem só falar, mas então HG, o clube cuidado. desmente, né? Então o clube, se quiser, mas quem desmente é o clube, não precisa falar comigo, ó, vai lá e desmente. Ah, não, te aí falaram fala pra ir lá e desmentir? outro, ó, vai lá e desmente. Aí manda pro Betinho lá do Fala Galo, ô Betinho, desmente aí e tal. Não, então o clube... Te falaram pra ir lá desmentir? Não, ninguém falou pra desmentir, não. Eu que fui lá no Twitter e falei com uma das contas lá, falou, ó, você não me cita e apaga isso aí, porque não foi o que eu disse. Eu não disse que o Atlético preparava uma reformulação e que a lista do Atlético estava com o Até porque sentido não faz Até porque não faz sentido uma reformulação agora. Nenhum, né? Ô, Thiago, e ontem nesse debate, boa tarde a todo mundo, ontem nesse debate eu até peguei a relação dos jogadores do Atlético e a gente ficou levantando assim, será que poderia ser o Sacha? Será que poderia ser o Pavon? Deixa eu falar alguns Cada um nomes, foi né? falando... Nathan eu falei Nathan Silva. Silva, eu acho que eu falei Nathan Silva, Sacha e Pavon. Cada um Tem levantou. como a gente fechar um consenso aqui e mandar lá para o Atlético? É o Agora, o que eu levantei de informação depois dessa celeuma toda no Twitter lá. Gente, não existe dentro do clube, é óbvio que não tem uma lista, né? E nem disse em momento algum que essa lista tinha sido uma pessoa, uma fonte, que é confiável, me passou essa lista, esses nomes. Como essa fonte é do mercado, você está entendendo o que eu estou dizendo? Atua no mercado e está com esses nomes, de onde ele conseguiu, né? Então essa é a questão. No clube não tem essa lista, não acho efetivamente que tenha lista com nome algum. Agora, se aparecer proposta, vai negociar. Como, por exemplo, eu estava vindo para cá agora há pouco, o Henrique André deu uma informação na Itatiaia, o Thiago até passou também aqui para o pessoal da nossa produção, de que o Caleb estaria de saída para o Fortaleza. Caleb estaria de saída para o Fortaleza. E aí, o Henrique André, quando eu estava vindo, antes de falar com o Thiago, eu escutei o Henrique André dando essa informação na Itatiaia, e agora o Thiago levantou outras questões envolvendo a possível saída do Caleb. Possível saída do Caleb, Thiagão. Já foi feito o primeiro contato do Fortaleza com o intuito de levar esse jogador para o time do Ceará. A ideia é que o Caleb vá por empréstimo nesse primeiro momento e assine esse contrato com o Fortaleza até o final da atual temporada. O Galo não gostaria de se desfazer do jogador de forma definitiva nesse momento. A ideia, a princípio, é que ele saia também, de fato, por empréstimo, porque o Atlético entende que ele pode se valorizar no Fortaleza e ser negociado posteriormente. A negociação está caminhando, HG, mas ela é bem inicial ainda, está em estágio bem inicial. Fortaleza tenta acelerar as coisas para que até o início, ou no mais tardar, fim da próxima semana, essa situação fique bem encaminhada. Ô Valu, a gente tenta colocar jogadores no processo, jogadores de base no processo do profissional, aí o jogador Caleb é um bom jogador, o Rubens, bom jogador, mas aí já pinta uma possível saída de um jogador que é de base e que poderia, eu acho que não seria titular, né? Mas poderia entrar e se destacar nesse time. O que seria melhor na sua avaliação? Ir para o Fortaleza emprestado com a possibilidade de ser titular lá ou ser usado esporadicamente no Atlético? Boa tarde. Boa tarde, HG. Boa tarde, amigos, telespectador. Vai depender da necessidade, especialmente econômica do Atlético, porque com certeza o Thiago vai trazer. Seria, neste primeiro momento, Thiago, você tem informação, seria um empréstimo remunerado? Ainda não. Então, porque assim, sinceramente, até por ser um jogador que já começou, primeiro, está no elenco profissional, no começo da temporada. Isso para mim não quer dizer que ele vai ficar até o final, mas o técnico olhou, sabe? Eu acho que quando o jovem está ali no começo da temporada, o técnico está te olhando, observando e recebeu uma oportunidade no primeiro jogo. Então, assim, se for algo remunerado, agora, é o famoso, né? Eu não posso fazer contas com o dinheiro dos outros. Mas uma coisa é certa, não é o salário do Caleb que é um salário que onera e que deixa a folha do Atlético mais pesada, né? Ô Fusca, o Thiago trouxe uma informação aqui, acho que foi segunda-feira, sobre o Cássio, né? Que existe a possibilidade do goleiro do América, do Cássio, ser emprestado, né? Isso. Caso renove com o América, que ele seja emprestado para rodar e tal. O que o Fusca pensa disso? Porque nós olhamos para o Palmeiras e a gente enxerga no Palmeiras um celeiro atualmente, um celeiro de moleques bons de bola e que estão rendendo ao Palmeiras cifras altíssimas, a mesma coisa no Flamengo. Mas os dois têm orçamentos absurdos para a base.
O Atlético, ontem eu perguntei a uma pessoa do Atlético que me disse, até o momento, do dia 26 de janeiro, não temos nenhum orçamento para base. Até o momento não temos nenhum orçamento para base, até porque o Atlético está devendo demais. Como é que olha isso? O Caleb, é bom ficar e jogar esporadicamente, seguir para o Fortaleza e possivelmente ser titular lá? E aí? Boa tarde. Primeiro, obrigado pelo convite mais uma vez, um abraço para os amigos. A questão do Palmeiras, rapidamente, antes de falar do Caleb, é muito impressionante. Todo mundo fala assim, o importante não é ser campeão na base, o importante é revelar. Mas não tem nenhum problema em fazer a mesma coisa, ao mesmo tempo. No caso deles, estão revelando e ganhando. O Palmeiras, em 2022, foi campeão brasileiro do Sub-20, campeão da Copa do Brasil Sub-20, campeão brasileiro Sub-17, campeão da Copa do Brasil Sub-17 e é bicampeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. E está revelando um jogador atrás do outro e depois começando a fazer vendas milionárias, que se não usar o jogador, pelo menos o dinheiro vai chegar. Quanto ao Caleb, especificamente quanto ao Caleb, primeiro é um absurdo o Atlético não ter orçamento para base definido. Mas especificamente sobre o Caleb, acho uma boa a saída dele. É uma questão de perfil. Na verdade, a diretoria do Atlético não pensa, a comissão técnica, eles não pensam nesse momento em usar um jogador que ainda não é uma referência, não é um cara que já chega e é titular com a camisa do Atlético. Então, nesse momento, talvez seja bom. Renova, parece que tem uma cláusula desse tipo, né? Que é você renovar ainda mais o tempo de contrato dele com o Atlético. E ele vai jogar no Fortaleza, onde eu acho que ele vai ter mais condição de jogar do que no Atlético. Então, especificamente nesse caso, eu acho uma boa negociação. Mas concordo com o Valu, não vai resolver o problema de dinheiro do Atlético. O que me chama a atenção em toda essa história do Caleb é o Kudê chegou, gostou do trabalho dele, colocou ele como titular no primeiro jogo, jogou o primeiro jogo como titular, teve a oportunidade também de jogar no jogo treino, né, contra o Vila Nova, marcou gol, foi bem, e aí hoje, sexta-feira, a gente tá dando a notícia que aquele jogador, às vezes parece até que é colocar para jogar, para ser visto, pro Fortaleza ter a certeza que aquele jogador pode ser importante. Mas ele não foi tão bem na estreia. Não foi. Eu não acho que isso é o senso de oportunidade. Não foi, gente. O Fortaleza fez uma proposta pro Atlético. Sim, mas eu só vejo que às vezes tudo faz parte do jogo. O colocar para jogar para o Fortaleza ver que já queria aquele jogador, que o interesse já existiu desde o ano passado. É muita teoria da conspiração. Não é teoria da conspiração, Fusca. Eu acho que são coisas do futebol que às vezes a gente entende como que é feito. Se o Caleb for para lá também e se destacar, que é o que eu quero, que ele se destaque no Fortaleza, e é bom para todo mundo. Isso, e volte pro Atlético mais encorpado ou que seja uma boa venda pro Atlético. Seria também talvez a primeira temporada que ele ficaria 100% no time profissional. Não, então é interessante que ele seja ser titular lá. É interessante que ele seja emprestado. Não seria. A temporada passada ele ficou 100%, ele não chegou a jogar nenhum momento na base? Não, o ano passado não. 2022 não. Seria a segunda temporada dele, assim. Mas um jogador como aqui no Atlético ele não jogaria. Ele não teria uma sequência de jogos difícil. Sequência de jogos difícil. Entraria esporadicamente e lá no Fortaleza com a possibilidade. Mas uma coisa que é curiosa, HG, você trouxe ontem essa questão do Galo fazer 2 a 3 saídas ou promover 2 a 3 saídas nesse futuro próximo no elenco. Eu estava conversando com uma pessoa hoje da diretoria do Atlético para perguntar uma situação sobre o Johan. A gente vai trazer mais para frente o caso do Johan. E aí ele me explicou, ele falou: Thiago, só para lembrar uma coisa importante, nosso elenco hoje é enxutíssimo. Ou melhor, está enxutíssimo. Foi o que ele me disse. Então, tem gente dentro do Atlético que enxerga que o elenco hoje é bem enxuto. É reduzido. Pois é, mas veja bem, trabalhar dentro do orçamento é primordial. E tirar de 2 a 3 jogadores, que foi informação de gente do clube. Sim. Né? É só 2 a 3 jogadores. O que eu quis trazer é só para mostrar isso não poderia ser. Bom, eu tiro 2 a 3 jogadores, abro mão desses salários e tal, e subo 2 a 3? Pode ser. Mas é só para mostrar que existe hoje, talvez, dentro do clube, pessoas que não falam a mesma língua. E sem brincadeira com o fato do Kudê ser argentino, mas gente que manda de fato. Dirigentes que mandam e que não falam talvez a mesma língua. E eu nem perguntei para ele sobre o elenco estar enxuto ou não. A minha dúvida era, o Johan fica ou não fica? E aí ele explicou lá a situação do Johan e falou, olha, lembrando que o nosso elenco está enxutíssimo. Bom, interessante saber isso. É curioso isso aí que você está dizendo, porque o Bruno Musi deu uma entrevista lá na Arena MRV e falou que estavam com
direitos em dia e com 13º em atraso. Foi isso que ele disse? Foi. A informação que eu tinha recebido no mesmo dia é que os direitos vencidos no dia 20 agora ainda não foram pagos. Se não foram pagos e venceram no dia 20, está em atraso, mesmo que com poucos dias. E que o 13º estava atrasado. Então agora você me traz uma informação sobre esse negócio de ideias diferentes dentro do clube, e eu tenho uma informação do clube de que direitos e imagens estavam atrasados, e o Bruno Munhoz disse que não, que só o 13º. Tá. Esse início de ano do Atlético é um pouco desorganizado. A gente vê isso. O Atlético tem dificuldades para quitar os compromissos, honrar seus compromissos. O clube não explana isso 100%. Uma ou outra pessoa faz questão de deixar claro, até é importante a gente citar, o Rodrigo Caetano faz questão de deixar claro, olha, o Atlético não está na mesma situação de Flamengo e Palmeiras. Bem longe, a torcida quer que o Atlético dispute com Flamengo e Palmeiras, mas não dá. O Atlético hoje tem muita dificuldade, especialmente financeira. O clube não consegue manter 100% as contas em dia. O clube precisa da ajuda de mecenas. O clube recorre a empréstimos a todo instante para poder quitar os salários, pagar as contas. Então, hoje, o Atlético vive uma situação financeira caótica. Ela é muito difícil, ela é muito ruim. E é importante que o torcedor saiba. Inclusive, o que o Atlético faz para mostrar que, nesse momento, é importante se transformar SAF, é também explanar isso por meio de alguns agentes. Agentes que eu digo, no caso, o Rodrigo. O Rodrigo, hoje, dizendo isso, talvez seja um discurso que ajude a validar a ideia de que a SAF é preponderante hoje para o clube. Então o Atlético tem muita dificuldade financeira. Eu aproveitando, já que você cita essa questão da dificuldade financeira, uma informação que levantei ontem, eu sinceramente, eu fiquei de férias por 20 e poucos dias, eu nem sei se vocês trataram disso aqui, não sei se é novidade. Você não assistiu os programas? Não, nem relógio eu levei para as férias, nem Cara, relógio. que absurdo. Eu fiquei chateado agora, eu senti desprestigiado. Mas o que eu recebi de informação ontem, aí é informação de gente do clube, e vou ter esse cuidado aqui para frente, para deixar bem claro para quem está do outro lado e tem dificuldade para entender a maldade. Está cheio de maldosinhos. Então, informação que eu recebi de uma pessoa do clube ontem, porque rolou no papo com o Muzi a possibilidade de que na virada para a SAF foi perguntada a questão do estádio ou do CT. Então eu fui atrás de uma fonte do clube e falei assim, veja bem, que pé que tá? Aí me disse assim, já está nos finalmente, 2 ou 3 semanas, já vamos convocar os conselheiros, para abrir a proposta. Aí eu falei, quais os moldes? Eles não vão abrir, porra. Existe uma cláusula de confidencialidade. Então, mas eles quando vão abrir alguém para os aponta o conselheiros? dedo para vocês aqui e para mim, dizendo, vocês são subservientes, vocês não cobram, vocês não informam, ninguém tem mais do que isso de informação. Por quê? Porque é um documento assinado. Então, mas confidencial. pro conselho vai abrir. Não, pro conselho vai abrir. Abriu pro conselho, todo mundo sabe. Todo mundo vai saber. Aliás, 2 ou 3 semanas não, 3 ou 4 semanas, o conselheiro vai, porque aí já passa a fazer parte dos trâmites. Vai saber Chama durante o a conselho. reunião. Então, eu ia falar isso agora. mas eu Abriu pro acho conselho, eu que fico sabendo em 1 todos minuto. temos que saber, todos. Vai abrir- Todos Não, têm mas que quando abre pro conselho, a imprensa vai Beleza, saber. tem que saber. Você acha que os conselheiros vão guardar segredo? Eu vou te garantir, É porque abriu é o seguinte, pro conselho, a gente sabe em 1 minuto. A confidencialidade do processo, que me informaram, tá, gente? É a informação do Clube Atlético Mineiro. A confidencialidade morre quando eu sento-me com os conselheiros e abro a proposta. Aí eu perguntei, os moldes da proposta? Um bi? Aí disse, menos. Aí eu falei, 800 milhões, tá dentro. Aí eu falei, estádio e CT estão no valor? E a pessoa me disse, nenhum dos dois. Eu acho que isso pode ser algo tranquilizador. Agora, pode que daqui 3 semanas o interessado diga assim, põe preço no CT e no estádio e joga aí que eu quero. Eu não sei, gente. Só que o que eu recebi de informação, você sabe quem que é a fonte, não tem erro, Thiago. Não tem erro. Né? Então é o seguinte, falou comigo assim, nenhum dos dois está nos 800 milhões. E nem deve. Então CT e estádio não o estádio estão. vale mais que isso. O valor, Não, 800 nem deve milhões. colocar, em momento nenhum. É que o estádio Nem por uma custou outra mais que isso. proposta. É porque o que eu estou tentando não sei. levantar? Eu não sei se você tem essa informação, se tivesse até me ajuda nessa. Como é que vai ser o plano de recuperação do Atlético Judicial? Não tem essa informação. Porque eu vou tentar checar. pois é que eu estou tentando levantar essa informação. Como é que vai ser? O que eu sei é que, por exemplo, a questão das dívidas. O que eu recebi de informação é que o Atlético não pretende fazer como o Cruzeiro fez. Pagar em X anos. Não, o Atlético quer pegar desses 800 milhões... E negociar caso a caso. Porque se eu chego no Fusca, eu devo 1 milhão pro Fusca. Eu falo, Fusca, e se eu te pagar à vista? Aí o Fusca tá bem no dia, vira uma coisa, paga 600 aí.
Cara, porra, puta economia, entendeu? Então, o que eu recebi de informação ontem é de que 800 milhões em média de valores e que estádios CT não estão na composição e que 3 a 4 semanas, aproximadamente, um pouco menos, um pouco mais, os conselheiros seriam chamados para a abertura da proposta. Agora, a questão da recuperação judicial, como é que vai ser? Eu, sinceramente, não sei. Todos esses formatos têm os prós e os contras, né? A recuperação judicial também tem alguns prós bem satisfatórios, né? Você pode, se você está com todos os seus credores dentro listados ali na recuperação judicial, se você consegue negociar um percentual com uma quantidade de credores, os outros são obrigados a entrar nesse mesmo percentual. Então, assim, mais da metade eu consegui fechar em 50%. Essa dívida, de cara, já cai pela metade. Então, tem vantagens também a recuperação judicial. Então, só que, Elton, a gente não informa mais porque a gente não tem acesso às informações. O Thiago o Thiago talvez seja hoje o jornalista no Brasil que mais, ao lado do Nicola, que mais dão informação. Só que na SAF você não tem muita coisa, Thiago. Não tem. E aí é engraçado porque, até abrindo para o torcedor aqui, para o público, para entender, eu fui conversar com uma fonte uma vez sobre a questão da SAF, ele falou comigo assim, Thiago, te passo tudo que você quiser, mas de SAF eu não posso não, porque tem uma cláusula que não me permite. Eu falei, nossa. Porque fica como se a imprensa estivesse escondendo algo. Por exemplo, as pessoas agora linkam, Elton, o fato de, bom, eu trabalho na Itatiaia, então eu não critico o Atlético. Ah, nada disso. Como se o Rubens e o Rafael Menin ficassem em casa prestando muita atenção em tudo que a gente fala para ficar puxando a orelha. Eu nunca recebi uma mensagem de nenhum deles dizendo que eu não posso dizer algo. É que se eu identificar, depois que a proposta for aberta, se a gente identificar que há algo de podre ali, vocês acham que nós não vamos falar, Elton? Sim. Ué, lógico que a gente vai falar. Eu acho que a gente tem que bater muito nessa tecla e falar muito a respeito desse assunto, porque às vezes fica parecendo o Atlético se tornou um novo rico, e o Atlético em momento nenhum ele foi rico. Ele é um time que é ajudado por mecenas, e isso é muito claro. E o atleticano às vezes fica na falsa ilusão que ele faz parte do grupinho daqueles ricaços que são o Flamengo. Nunca fez. Nunca fez. O Flamengo, o Palmeiras, é como se fosse aquela pessoa. Ponto final. Flamengo, Palmeiras e ponto. Talvez o Grêmio. Realmente ponto. O Corinthians também beira ali com essa situação. Não beira não, Eltinho. Numa dívida agora do Atlético. Ok, beleza, vamos concluir. Só para concluir o pensamento. Que o Atlético fica flutuando nesse meio de ricos e o Atlético não é. E quando surge essa SAF, essa possibilidade de SAF, o torcedor do Atlético também tem que ser muito bem informado para não cair num grande golpe, para não cair no canto da sereia. E isso pode ser um problema para o Atlético lá na frente. Então, a sede ao pote de pegar e fechar, porque o desespero bateu, as situações de salários atrasados, o Atlético não é rico, e estamos demonstrando isso mês após mês. Então, o torcedor do Atlético tem que ser muito bem informado do que vai acontecer com essa questão da SAF. Uma coisa que é muito importante entender também é porque, assim, eu vejo isso muito hoje, principalmente em rede social, o torcedor fica indignado, querendo brigar. Olha, os 4 R's são um absurdo, eles estavam mentindo pra gente. Cara, assim, o torcedor se iludiu porque quis. A todo instante deixaram claro que eram empréstimos. E aí, claro, eu entendo o torcedor ficar animado, empolgado. Mesmo falando que era um empréstimo a perder de vista, né, Thiago? Mas deixaram claro o tempo inteiro. São empréstimos, eles são avalistas de empréstimos. Isso. E tudo isso, cara, vai ter que ser pago uma hora. E o avalista não, de empréstimos. E dá a impressão que os caras têm que dar dinheiro pro Atlético. Então, eu torço, eu sou apaixonado, então eu tenho que dar. Não, mas tudo isso vai ser cobrado uma hora. Então, assim, pro torcedor entender, a situação não é boa. A situação financeira, como eu já disse, ela é caótica. Isso vindo lá de dentro. Tem gente que fala isso abertamente. O Atlético hoje encontra muita dificuldade para pagar salário, encontra muita dificuldade para manter contas em dia. O 13º até agora não foi pago. No final de contrato. Não, reparem essa janela do Atlético. Ô, Thiago, e o Atlético, só para dentro disso que você falou, o Atlético postergou até o limite de máximo de inscrições a resolução do transferban do Guilherme Arana, e felizmente para o clube, assim, a coisa com o River Plate, o Nacho querendo sair, foi resolvida de uma maneira, porque seriam 2 transferbans, na verdade. Exatamente. Levou até adiante. Não tinha nem lembrado dessa situação, o Valu falou. Né? Teve o transferban que podia vir por causa da contratação não paga do Guilherme Arana,
E a contratação não paga do Nacho. E vocês acham que o Atlético arrumou dinheiro para pagar de onde? Empréstimo, tudo é empréstimo. Em momento algum, a juros. gente... Porque é o seguinte, o que eu tenho de informação, vocês também devem ter, é de que os meninos, o Guimarães, colocaram, que não é meu primo, infelizmente, colocaram dinheiro não no é Atlético. Guimarães da família, Meu sonho não? que fosse. Meu sonho que fosse. Achei que fosse. Não, quem me dera. Então, emprestaram dinheiro e não cobraram juros, né? Qual empresário? Me cita um empresário. Tem correção, porque salvo o banco engano, diz só, pra ele HG. assim, ô Elton, da Elton's Pizza, vem cá, tem uma rede, tá? Não é uma pizzaria, não, uma rede de 180 pizzarias. Aí o banco vira pra ele e fala assim, o Banco Inter, fala assim, ô Elton, dá um pulinho aqui que nós temos R$1 milhão pra você, sem juros pra você pagar em X anos. Pergunta se ele não vai. Todo mundo pega, cara. E tem uma segunda situação que, além disso, o Atlético buscou empréstimos em outras instituições financeiras e eles três foram avalistas do Atlético. Isso. Garantiram que, olha, um eventual calote do Atlético, que, convenhamos, pela situação caótica que é a situação financeira do Atlético hoje, seria absolutamente possível o Atlético dar um calote numa situação dessa. Eles são avalistas, eles são obrigados a pagar. Eles surgem como E aí a responsáveis dívida por aumenta pagar. ainda mais. E aí a dívida com eles aumenta ainda mais. Essa dívida hoje, ela já beira os 600, né? Que já foi de 200, que era só Bancária, né? Isso, total. Com os Não, empréstimos... com os mecenas. com os mecenas. Com os Tá, mecenas. Porque a dívida do Atlético, segundo o Rodrigo Genta, que esteve aqui essa É semana, 1,3. é para mais, é para mais de 1,3 bi. Então, é 1,4 que 1,3. dá. É 1,3, ele fica Quase girando 1,4. nesse valor. Mas naquele primeiro momento eram 200 milhões sem juros. Aí veio os empréstimos como avalistas. A partir do momento que tem o como avalistas, aí isso aí já tem que correr. O fato é que, independente se for um clube de futebol como o Atlético, uma pequena ou uma grande empresa, ou até a gente mesmo na vida pessoal, Sim. quando chega nesse momento, a dívida é absolutamente impagável, a não ser que um fato novo aconteça. E o fato novo do Atlético chama-se SAF. SAF. É a única chance que o Atlético tem de sobreviver por mais 50 anos. não, porque tem um porque absurdo. senão vai chegar no momento que ainda não é. Mas daqui a pouco, chega no momento que o Cruzeiro esteve alguns anos atrás. E ainda assim, Fusca, Absolutamente é inviável. De não ter time para entrar no Campeonato Mineiro. Isso. Né? Daqui a pouco isso acontece. E ainda Está longe assim, ainda, mas pode A acontecer. SAF é algo completamente novo que a gente não sabe 100% se ela vai ser de fato a salvação dos clubes. E nós não estamos de acordo com todos os critérios que existem e que fomentam o projeto. Não. Porque eu olho para as pessoas que o clube deve. Sim. E você acha que eu acho correto que, por exemplo, o Valu tem de repente o Atlético deve o Valu. Aí ele entra no processo lá daquele consórcio de credores lá, por exemplo, o Genta me falou que se a dívida é alguma coisa nesse sentido, viu, Genta? Se estiver assistindo e for errado, você me corrige aqui. Até 155 mil, paga 155. Acima de 155 mil, 156. Paga só 30% do valor? Eu posso estar de acordo com isso? Não. Mas, cara, isso passou pelos trâmites, aprovaram lá em Brasília, tá beneficiando, mas não tem que ser assim, mas é. Então, eu acho que a discussão é muito... Por exemplo, o John Textor já começou a meter a boca no trombone. Não, mas me falaram uma coisa e está acontecendo outra. Então, o seu corpo jurídico é péssimo, Textor. Porque quando você vai entrar no negócio, se o seu corpo jurídico não te informou... Durante as diligências, ele teve 4 meses para isso. É um processo novo, nós não podemos garantir que é desse jeito que você vai pagar, porque parece que a televisão lá, acho que a Globo Rio, travou um dinheiro do Botafogo. Você está me devendo? Então, como assim? Você está me devendo, eu te passo cota. Me parece que é isso que aconteceu. O John Tex falou, mas peraí, que é um bom dinheiro, é um bom valor. Entendeu? Então, tem muita gente que vai tomar uma trozoba gigantesca com o processo de SAF acontecendo. Agora, eu ainda não sei como é que é todo esse trâmite. Nós vamos saber com o tempo. O grande problema, né, Everton, é que os times que estão negociando com o SAF, uns que já viraram e outros estão negociando, eles negociaram com o investidor no momento em que o clube estava numa draga danada. E aí você pega como uma salvação, sem nenhum tipo de... É a única. A vantagem é toda da SAF, é todo do investidor. Aqui, no mundo imaginário, imagina como que seria sentar na mesa para negociar uma SAF do Flamengo.
E Palmeiras, eu ia citar agora. Mas posso falar uma coisa? Mas Sabe o que o Flamengo pensa? Ele Não, pensa não. que existem duas... Não, só pra te explicar em cima disso. Não, Thiago, ele mas pensa eu- duas possibilidades de SAF, que ele acha que não existe um caminho sem se tornar SAF. O Flamengo pensa em comprar um clube. Assim como ele Sim. pensou em comprar o Tondela lá em Portugal. Ele Thiago. pensa nisso, ele pensa em ele ser o acionista de uma SAF. Eu não queria entrar nesse tema, eu queria só É, fazer não, um é só pra mundo te mostrar imaginário. como é que é a situação deles. De sentando na mesa, eu queria criar um mundo imaginário. Sentando na mesa, o Flamengo e o Vasco. O Flamengo e o Botafogo. Como que ia ser o tratamento do negociador com o Flamengo? Puta merda, é o Flamengo. O Vasco tá com o Pires na mão? Não, o Vasco, 400 milhões. Flamengo, 3 bilhões eu quero você. Eu sempre falo do Bayern de Munique, né? Que é uma SAF, mas o Bayern de Munique tem 51%, o clube associativo tem 51% das cotas. Então ele teve um aporte gigantesco de dinheiro para 49%. Ele continua como acionista majoritário. Essa talvez seja uma proposta que o Flamengo queira, né? Receber um aporte, mas continuar como acionista Agora, me parece majoritário. que esse... Vamos para o intervalo, mas só rapidamente. Me parece que esse dono da SAF do Atlético aí já tem outros negócios com a família menina. Ah, é? Parece que tem outros negócios. Então, assim, não estão fazendo negócio com qualquer maluco que apareceu, que está botando dinheiro. Seria Daqui a melhor pouco vai ainda. pegar o Atlético e vai falar, não, eu quero vender agora pro... eu vou até tentar levantar aqui. E eu nem estou cravando que tenha. Né? Ao mesmo tempo que isso é uma vantagem, você também tem que pesquisar um pouco mais sobre esse negócio. Qual é? Essa aí eu vou colocar uma missão para Thiago Fernandes, viu? Fazer o... Eu vou até chamar uma fonte aqui agora para me informar sobre essa questão de conhecer o investidor, né? De não entregar a SAF do Atlético nas mãos de qualquer figurão. Né? Então eu vou até levantar aqui, talvez na volta do intervalo a gente já tenha uma resposta. Tudo isso na volta aqui nos Donos da Bola, até já. Olá, estamos chegando para... O que é isso, Fabrício? Put your hands up for Brazil. Isso é novidade. Put your hands up for Brazil. Essa é novidade. Fabrício, pra semana que vem, já falei, a gente tem que pegar aquela do caixão, cara, cujo nome eu não faço ideia qual que é. Put your hands up for Brazil. I love this country. Ah, sextou, papai, glória a Deus. Começamos sexta-feira nesse nível. Pra poder trazer aqui, rolou um concurso de ofensas aqui no chat. Não que eu vá querer incentivar uma coisa dessa, só pra registrar aqui antes, o Araújo de Betim mandou uma mensagem aqui citando o HG. Andrezão, será que rola ligar no estúdio? Jogo rápido? Ah, então agora a gente vai deixar pro próximo break aqui, que um amigo mandou uma ofensa maravilhosa. Teve um outro cara que mandou aqui, gente, afinal o Caleb é um volante ou meia? Boa pergunta, mas no time do Galo ele é listado como volante. E o cara mandou também, toda hora é uma bomba, você vai ver citando o Everton. Eu fico perguntando para alguns, será que o Everton é dirigente do Galo? Fica aí o questionamento, quem sabe? Ele é tão parecido com o Rodrigo Caetano, são iguais, tamanho, peso, igualzinho, tudo igual. Matheus Dornelas mandou mensagem aqui falando, boa tarde, falei ontem que era informação que a comissão do CUDE está sim observando o Natan Pescador. E este é o provável empréstimo do Caleb, vai abrir espaço para Natan. Bom, fica ligado porque daqui a pouco o Thiago Fernandes tem informação sobre o futuro de Natan Pescador no Clube Atlético Mineiro. Quem mais mandou mensagem foi o Leandro Mesquita, falou que tem que emprestar, vendeu Vargas, o custo-benefício dele não vale, ganha muito, faz pouco. O Max do Tupi falou tipo assim, boa tarde, eu fico ouvindo vocês falarem e me incomoda muito. Vamos lá, o Palmeiras hoje colhe frutos de time forte. Primeiro faz o time campeão para depois colher frutos. Flamengo também fez isso, um abraço. Aqui é o Miguel de Montes... Ah, não, mentira, o Miguel de Montes Claros aí que tá logo abaixo. Ô Max, mas o problema, velho, que eu até te falei, é que se você investir demais, você tá leiloando o seu futuro. Se investir na base, igual o Palmeiras e o Flamengo fizeram, você também faz vendas milionárias. Inclusive, o Palmeiras vende bem até jogador que nem é tão espetacular assim. O Gabriel Veron foi embora do Palmeiras depois de tomar uma garrafa de tequila no aniversário, tranquilo, pegaram 10 milhões de euros por ele e tá no bolso do Palmeiras. Maravilha. Quem mais mandou mensagem foi o Miguel de Montes Claros, falando que quer saber como é que tá a situação do Cruzeiro com a Minas Arena. Rompida ainda, cara. Cortaram ideia e continua sem ter jogo no Mineirão para essa rodada. Uma tristeza, porque o Cruzeiro consegue colocar 60 mil pessoas no estádio, cara, fácil. Breno Mendes mandou
O Breno Mendes começou a treta de quem digitar a melhor ofensa para a torcida adversária vai receber um pix de R$100. Eu separei e eu vou deixar o pessoal no estúdio decidir quem vai ser o grande campeão. O Caseiro do Queixada mandou aqui, cadê o Alê? Teve outro amigão também que perguntou onde é que tá o Alê. O Alê tá de folga, reforçando mais uma vez, o Alê tá de folga, ele volta na segunda-feira que vem, mas você que gosta de acompanhar o Alê, ele tá em BH também e tem pet vôlei nesse sábado. Quem mais nós temos aqui? Ih, rapaz, eu não tenho mais tempo. Não tem tempo para mais nada, mas no próximo break... Isso, Fabrício. No próximo break eu venho com dancinhas e também com o concurso de quem mandou a melhor ofensa aqui no chat. Valeu, um abraço, até mais. Com Independência lotado, hein? Com Independência lotado, o Cruzeiro recebe o Atlético na estreia como mandante em 2023. Valu, será que o Pessolano... Ontem eu estava trocando uma ideia com o Eduardo Panzi, o grande Edu Panzi, sobre essa questão de repetir time, já no início da temporada, etc e tal. Aí, a questão de não repetir time, de mudar por vezes... Para mim, tem mais relação com a intensidade que ele pede, com a entrega que ele pede, para não estourar jogador. Isso. E óbvio que no Campeonato Mineiro ele pretende testar algumas formações e tal. O que você pensa sobre isso? Eu também vou por essa linha, até porque no ano passado mesmo, ele já dizia, né? O jogador, se tiver 95%, não dá para ser escalado, por conta da intensidade, tudo que ele pede para os atletas fazerem com e sem a bola. E vamos lembrar, né? É começo de temporada, foi apenas um jogo realizado, o Cruzeiro sentiu muito o cansaço no segundo tempo contra a equipe do Patrocinense, mas eu acredito em mudanças. Se a gente parar e olhar os jogadores que foram utilizados, teve ainda aquela lesão provocada pelo jogador do Patrocinense, né? O Matheus Vital praticamente vai ficar um tempo fora de combate, deveria ter sido expulso o jogador do Patrocinense. Talvez umas 3 a 4 mudanças, até por conta daquilo que o Cruzeiro tem à disposição também, sabe, Everton? Eu tô imaginando algo nesse sentido. Ô Fusca, você acha que vale a pena forçar a barra com o Gilberto? Ou você acha que ele não vai jogar porque chegou agora e tal? Bom, saiu o nome no bid hoje. Usa ou melhor não? Espera, prepara, porque do jeito que ele é um cara que se doa demais dentro do jogo. O Pessolano é um cara que cobra demais os jogadores. Vale a pena já correr o risco? Ele mesmo já disse que precisa de um tempo ainda para entrar em forma. Apesar que estava participando da pré-temporada lá nos Emirados e tal. Mas eu acho que é prematuro. Ele acabou de chegar, calma, nem teve tempo de treinar direito ainda com os jogadores, não tem essa necessidade. Vou imaginar, amanhã seria o clássico, seria Cruzeiro e Atlético. De repente coloca lá o Gilberto para entrar no segundo tempo. E acho que contra o Atlético, não desmerecendo o Atlético, você não precisa arriscar. Você vai com o que tem, com o que está treinando, para conseguir fazer um bom jogo. Para mim, prematuro a entrada do Gilberto na partida de amanhã. Agora, ainda mais que é de manhã, não sei se ele vai dormir tarde. Verdade. Agora, Elton, o Atlético seria dos clubes do interior o mais cascudo? Eu acho o Tombense o mais cascudo. Eu acho o time mais forte, mas o Atlético... E o Atlético venceu também. Para mim, o Atlético. Para mim, o Atlético também. Tem que deixar, gente, os trem fluir. Pra mim, o time mais forte é o Tombense. E aí eu ia completar. Apesar que o Atlético mostrou sua força vencendo a equipe do Tombense. Calma, gente, vamos respirar. Não, eu estou... Deixa eu te falar. Sexta-feira. Deixa eu te falar. Respirar. Eu tenho um gen Elton Novaes dentro de mim. Então, Elton Novaes não espera. O que aconteceu? Ou seja, você não espera, é desespera. Exatamente. Nossa, que alfinetada. Que alfinetada. Como que eu fico, Então, quando eu quero falar... Você fica aí pra ponta do banco. O que é teu gen, Elton Novaes? Ser precoce, o gen da interrupção. É não deixar as pessoas falar. Exatamente. Da interrupção contínua aqui no programa. Mas assim, pro jogo do Cruzeiro, eu ainda acredito que o Pesolano vai utilizar o Campeonato Mineiro da melhor forma para entender o elenco que ele tem nas mãos. Então,
essas mudanças que a gente está tão acostumado a ver o Pesolano fazer, durante o Campeonato Mineiro vai ser normalidade. Eu discordo do Elton com respeito aos times do interior, tá? Mas aí é achismo puro. Eu não acompanhei o trabalho dos times do interior, mas eu acho que o grande adversário dos grandes no interior será mais uma vez o Atlético. E você, Thiaguinho? Eu inicialmente imaginava que poderia ser o Tombense, até pela situação do Tombense jogar a Série B do Campeonato Brasileiro, ter um time ajeitadinho. Na temporada passada não foi... mostrou algum bom futebol durante o período de Série B, então eu imaginava que pudesse ser o Tombense. Mas hoje eu acho que é o Atlético também. Eu tô contigo, HG. Acho que o Atlético, depois daquela partida de estreia contra o Tombense, é claro, a gente não pode analisar apenas pela estreia, mas ali mostrou muito mais sobre o que pode esse Atlético durante o Campeonato Mineiro. E eu acredito que será ali a quarta força do futebol mineiro nessa temporada. Ô Fusca, pois não, Valor? Não, lembrando que o Atlético foi o semifinalista no último campeonato, enfrentou o Cruzeiro. Na primeira partida perdeu por 2-0 e na segunda por 2-1. Já foi semifinalista o ano passado. Eu acho que é o Atlético também, não só porque eu acho que é o Atlético, mas pelo prazer de discordar do Elton. Que é sempre muito bom, né? Porque é bom você discordar quem pega a pilha, né, o Fusca? É o Atlético sem dúvida nenhuma. Ele tem ficado estressado ultimamente no programa. Eu tenho notado. Eu acho que a sua ausência fez mal pra ele. Eu tenho notado. E qualquer coisa que você vai discutir com ele, ele já vem de voadora. Ele Aliás, ô Elton, o Atlético no domingo contra o Tombense que você citou aí como do interior, que vai dar mais casco. Bola rola em Muriaé, time titular absoluto? Time titular. Seria com o time titular? Eu acho que sim. O Atlético tem que levar o time titular para jogar contra o Tombense. Tem sim. Eu tô gesticulando, não tô falando nada. Tá demais, hein? Você tá apelando como fada gesticular. Tem uma rivalidade. É para valorizar o campeonato e o Atlético encontrar a melhor formação para a Copa Libertadores, que já tá aí, gente. Quando a gente pensa que a Copa Libertadores do Atlético já é dia 22 de fevereiro, é pouco tempo. É porque não tá mostrando, gente. Não, o Thiago tá fazendo o maior cinema te provocando, pra pegar, me provocar. É porque ele não valoriza o Campeonato Mineiro da maneira que eu valorizo. Eu acho que o pessoal em Muriaé quer ver as estrelas do Atlético e o Atlético precisa sim ganhar um corpo para chegar contra o cara bobo. Temos uma aposta. Uma aposta, hein, cara bobo? Temos Qual que é uma a aposta? Contra o cara bobo. Atlético classifica no agregado com mais de 7 gols. 7 gols ou mais. No agregado. É o meu lado. O lado do Elton é 6 ou menos. Ah, é? Valendo o quê? Um almoço pra todos vocês. Olha só, bebe férias. Se eu ganhar, o Elton vai te convidar também, viu, pessoal? Combinado. Se eu perder, ele te vira pra pagar. Se eu perder... Time titular, Thiago, tem informação aí? Não. Eu iria mescladão? Eu iria com mescladão Botar ou todo mundo pra rodar? com um jogador, pra ver outro pessoal, além do que jogou contra a Caldense na partida de Botar estreia. pra rodar, né, Thiago? A lista que não foi do Atlético, né, Thiago? Exato. Aqueles Thiago nomes, cai né? em Botar pra contradição, rodar. Botar pra rodar os caras. Pra aparecer, né, Thiago? Exatamente. Põe pra rodar e se os caras arrebentam... Ele cai em contradição. Durante a semana ele falou que ele queria ver um time com o Patrick, com o Edenilson, com o Igor Mas Gomes. esses caras foram titulares Não. na primeira partida? Não, o Então Patrick você tá me não. dando razão. O Patrick não. Você está me dando razão. Eu quero ver o time com o Patrick, mas não em Muriaé. Eu quero ver esses caras jogando aqui. É lógico que tem que colocar agora, Por Thiago. que agora? Primeiro, como é que era o gramado de Muriaé? Que você falou ontem. Você citou ontem sobre o gramado de Não, Muriaé. Muriaé é bom. Não, bom não, mais ou Muriaé é menos. bom, Bem o mais ou estádio menos. é bom, Eu assisti a o Série B do gramado ano é bom. passado. Um estádio bem mais ou menos. Não fala Um isso gramado Thiago. bem mais ou menos. Pessoal bem de mais ou menos. Muriaé, perdão, o Thiago Não tem que sabe perdoar, o não tá tem que perdoar, não. Vocês têm que perdoar a gente. Perdão. Vocês têm que pedir perdão pra gente colocar esse estádio de porcaria pra gente ver esses jogadores jogarem. Muito Nada bonito, disso, muito bem feito. nada disso. Thiago, você tá falando uma bobagem muito grande. Não. Pessoal de Muriaé, perdão, tá? Perdão. Eu, sinceramente, não sei Verdade. como está o gramado do estádio de Muriaé. Até o ano passado era Porque eu horrível. sei que o estádio do Tombense, o gramado é muito bom. Mas ele não tá jogando no estádio dele. Sim, Tom, sim, não, ele tô deixou falando de jogar. gramado. O estádio do Tombense fala que o gramado é muito bom. De Muriaé, eu, sinceramente, não sei, mas o estádio lá é simpático, sim, ué. Não, o estádio é uma gracinha. Estádio é bom, legal. Não, legal. Graça, o estádio. Gente, os estádios são super legais. É ok. Super legal. Não, acho que tá legal. Não, Eu gosto desse gracinha estádio. o estádio. eu acho Uma que é ok. gracinha. É que, acho que é cara, ok. não dá pra tratar aquele gramado como um gramado excelente. Não é um gramado excelente. O Elton está jogando pra galera, porque o Elton gosta do futebol do interior. É verdade. Ele ama Eu amo. o futebol mineiro. Ele tem pretensões políticas. Ele quer ser presidente da Pretensões FMF. políticas. Alô, pessoal da FMF. O Elton quer ser presidente no próximo triênio. Vai te puxar seu tapete aí. Mas enfim, eu iria com o time mais mesclado possível desse jogo, pra depois um jogo aqui
testar essa formação principal do Atlético. Vai puxar seu tapete aí, hein? Daqui a pouco eu vou voltar no assunto SAF do Atlético, mas a Super Varejista e a Nestlé prepararam uma condição especial de promoção e é incrível. Para você que está aí do outro lado, olha só. Por exemplo, tem um cereal matinal, o Nestlé Snowflakes, 230 gramas. O preço regular dele, R$ 7,98. Quando você está no Clube Estrela, sai por R$ 7,48. Você tem outros produtos também com preços especiais, como o Mucilon Sachê, sabores, 180 gramas, só por R$ 3,99. Quando você está, por exemplo, no Clube Estrelas, tem vantagens. Então, são produtos Nestlé. Nas lojas Super Varejista, você identifica os produtos e aproveita para participar da promoção Nestlé Faz Bem para você e para o seu bolso com até R$ 1 milhão. É isso mesmo. Então você vai acessar promoçõesnestlé.com.br, promoçõesnestlé.com.br ou de repente ficar de olho nesse... Está aqui embaixo, aqui, ó, nesse QR Code que está aqui, naquele que está lá no cantinho, aponte sua câmera, já vai abrir. E aí você pode saber informações da promoção ou até mesmo já escanear aí os códigos dos produtos que você comprar nas lojas para participar da promoção. Por quê? Porque são prêmios instantâneos de R$ 500, tá? E no final ou ao final da promoção, você pode levar R$ 1 milhão. Isso é parceria Nestlé e também Super Varejista, a estrela dos preços baixos. Consulte o regulamento dos produtos participantes no site da campanha. Nestlé Faz Bem para você e para o seu bolso com até R$ 1 milhão na Super Varejista, a estrela dos preços baixos, a melhor do Brasil. Rápido intervalo, a gente já volta. Até já. Olá. Chegamos agora para o nosso último break, ao som de... Qual que é o nome dessa música aí? Por favor, Fabrício, qual que é o nome dessa música? Astronomix, grande música do pessoal do Cartão. Pô, achei que ia sair o break agora, velho. Na verdade, no break, nós estamos no break aqui na tela da Band, enquanto o pessoal manda mensagem. Nós vamos eleger agora pra quem que o amigão que falou que ia dar um pix, a melhor ofensa, vai ter que pagar. Gente do céu, música grande, achei que ela tinha só 30 segundos, era só aquela parte lá. Cacilda, meu Deus do céu. Então vamos lá. Andrezão. Bom demais, tá louco. Andrezão, será que rola de ligar no estúdio, velho? Porque teve até amiga aqui do HG mandando recado. Será que rola a bola? Eita, nós, tá quebrando tudo, meu Deus do céu. Alô, HG, um amigo seu mandou aqui, ó, pera aí, olha só. Fala, Everton, beleza? Aqui é o Juninho. Nós estudamos junto lá no Joaquim Nabuco, da 8ª série, você lembra? O Juninho do bairro Manuel Valinhas. Como é que tá as coisas? Tô vendo o programa aqui, tá excelente, viu? Parabéns aí, cara. Juninho... Juninho, do Joaquim Nabuco. Na 8ª série do Joaquim Nabuco. Essa época, o Everton, a 8ª série, o Everton matou aula o tempo inteiro pra ir pro japonês, que ficava de frente, fliperama. O que é um japonês? O japonês é fliperama. Segura essa aqui. Ah, mas eu parei na 7ª. Cara, eu não lembro do Juninho. Do Manuel Valinhos, cara, estudou comigo. Ah, velho, lembrei! Será que é o Juninho atleticano, que jogava lá no Pombal? Era bom de bola, rápido pra caceta. Deve ser, porque ele fala assim, ô, Curuíza, você jogava bola comigo. Cara, se for o Juninho que eu tô pensando... Tem base, não. Era rápido pra danar, jogar de ponta. Se for o que eu tô pensando, caramba, o grande atleticano, se for o Juninho que eu tô pensando, você é louco, você é gente boa demais. Você jogava em qual posição, HG? Ah, cara, qualquer uma, né? O cara que é bom joga em qualquer posição. Quando é ruim também, né? Ó, veja bem, canhoto, sabia tratar a criança, não corria muito, porque quem corre é a bola, tá certo? Não corria muito, e era só distribuindo, só no tapa. Você não tá entendendo, não, senhor. Ô, galera, tem um menino aqui que joga na pelada aqui do pessoal da Band que é assim também. Mas é o Tonovais, por outros motivos aí. Aqui, teve um amigão que mandou aqui, é um pix de R$100 pra quem mandar a melhor ofensa pro outro time. Eu separei algumas aqui, quero que vocês elejam. Quem foi bem? O LZ mandou que o Hendrick já vale o Cruzeiro. O Vitor falou que só não pode vender o Galo pra gente que foi recusada pelo Botafogo. O Lucas Vieira falou que é o melhor CT do mundo e não tem nem o Lorenzetti. E um outro amigão falou que a única... agora sim eu entendi o que é massa falida. Qual é a melhor ofensa aí que vai ganhar um pix de R$100? Eu gostei do primeiro e do último. Eu gostei do... Da massa falida? Eu gostei da massa falida. Eu gostei do Testor aí, ó. Que? Não pode vender pra um cara que...
Negou o Botafogo. Não, Peter Grives. Eu gostei do Massa Falida e do Cruzeiro Vale o N. Rapaz. Então, amigão da Massa Falida ofensa aqui, mesmo. começou o juiz final, levou pra casa o Pix de R$100, cobra o Bruno Mendes, demorou? Valeu, brigadão, um abraço e até semana que vem. Aí foi, pá. Aí daqui a pouco, cara, quando tinha uns 20 e poucos lá de resto, sabe? Aí eu, bati 450. Falei, nossa, brilhei. Aí chamei minha esposa e falei, ó, ganhei $450 aqui na maquininha. Ela falou assim, então vamos embora dessa porra. Vamos embora. Falei, não, quero ganhar mais 450. Perdi 500. Entre América e Cruzeiro, para jogar no Independência, qual é a negociação? O que temos de informação? Thiago Fernandes traz detalhes. Só respondendo aqui, Thiagão, antes dessa informação, o Marcos me perguntou aqui sobre essa questão que eu passei aqui, da possibilidade de não ser um maluco que descobriram no mercado como investidor da SAF, né? Então, Marcos, o que eu vou te dizer aqui que é o seguinte, a informação que eu tenho é que eles conhecem com quem estão tratando, né? As pessoas do Atlético sabem com quem estão tratando, é o que eu tenho de informação. Não é um cara que apareceu do nada como interessado e tal. E outra coisa, existe um processo que é acompanhado pela Ernst Young, pelo BTG Pactual, né? Muito criterioso. E outra informação que eu recebi é de que as cláusulas garantem um monte de situações, mas não podem abrir porque são confidenciais. Garantem um monte de garantem garantias, é bom. Tem um monte de garantias ao clube. Para que não chegue um maluco aqui, é que nem do América, pô. O Salum falou com a gente, ué. Ah, não, o investidor que quiser, o América já é SAF, né? Mas ainda não tem um investidor. O Salum, eles colocaram em uma das cláusulas lá que não pode chegar e vender o clube. Que quando for vender o clube, o próprio clube pode retomar as atividades. Me parece, eu não estou garantindo, tá? Só recebi uma informação que existem cláusulas dando segurança de que, não é porque chegou e comprou 51%, 60% das ações que pode chegar amanhã e dizer, eu vou vender esse clube aqui para qualquer um, para fazer dinheiro e destruir o clube. É o que eu tenho de informação. E tenho informação também que eles sabem quem é o investidor, que não é nenhum maluco que apareceu com dinheiro para comprar a SAF do Atlético. Pois não, Thiago? O HG, só mandar aqui antes 2 abraços rapidinho. Um pro Edão, seu Edão, vulgo Didi do Garboso, e o Bira do Garboso, aliás, é seu fã, mas seu Bira, fã. alô, grande Bira do Garboso, um abraço. O que é Garboso? Não tenho ideia. Talvez eles estejam me zoando aqui, mas ele fala, Bira do Garboso. Não, às vezes os caras mandam mensagem, falam assim, ô Everton, pede pro Elton mandar um abraço pro Zé Maria, do bairro tal, que ele é fã do Elton. Mas, na verdade, o cara odeia o Elton. Mas os caras falam pra sacanear. Ele gosta de você mesmo. Não, o Bira Garboso gosta de mim. Gosta de você mesmo, Tá cada vez mais raro. Eu conheci ele. Tá cada vez mais raro. Mas tudo bem. Ele tá me cobrando esse abraço tem umas 2 semanas, eu tô esquecendo. Mas, para trazer informação aqui sobre a situação envolvendo América e Cruzeiro, o Cruzeiro chegou a um acordo com a América e em todas as partidas que o Cruzeiro jogar na Independência, eles dividirão receitas. Os percentuais, eles não são divulgados. E aí dividirão receitas de que forma? Dos bares, o Cruzeiro vai operar os bares no Independência, o Cruzeiro vai operar a questão de estacionamento no Independência. Eu sei que o estacionamento no Independência ele é bem pequeno, e tem poucas pessoas que podem parar, mas aí o Cruzeiro que vai decidir como ele vai utilizar. Então, nos dias de jogos do Cruzeiro, o Cruzeiro vai operar o Independência e vai passar um percentual dessa receita para o América. Pode falar. Não, então são só bares, porque os estacionamentos do Independência, eles são destinados à imprensa e convidados diretamente do Então, mas pontos. se o Cruzeiro quiser vender, o Cruzeiro pode tirar a mordomia. Não tem venda. Ali não dá para vender, Mas não. como não? Não tem, não. Mas claro que tem. Ele vai lá, faz, porque tem uma empresa que é especialista, tô falando sério isso, tem uma empresa que é lá do pessoal da Lemon, que é especialista em planejamento de estacionamento. Sim. Né? Pega o terreno, faz o cálculo, divide as vagas para que o dono, o proprietário, tenha o maior ganho possível em cima quantas daquele vagas espaço. cabem no Cara, terreno? o Cruzeiro pode fazer isso, irmão. Você quer ir? Você quer estacionar dentro do estado? Você vai pagar 150. A partir dos jogos... Muitos carros são dos próprios jogadores. Sim, só para concluir. Muitos a carros. partir dos jogos do Cruzeiro, a partir do próximo jogo, o Cruzeiro já começa operando Independência. Então ele vai operar no dia de jogo dele.
E aí o América liberou isso. O América vai pegar um percentual, é menos do que 50%, mas não quiseram me falar qual é esse percentual. E o América estipulou um valor mínimo para que ele receba caso o Cruzeiro tenha prejuízo na operação das partidas. O Cruzeiro imagina que não terá prejuízo. E o América imagina que, com esse valor mínimo estipulado, o América não precisará gastar muito com o Independência nessa temporada. Acredita-se nos bastidores do América que o clube até poderá ter... cuidar de graça, mais ou menos assim, do Independência. Essa é a ideia que eles passaram. Porque o valor que o América vai receber seria o suficiente para bancar todas as despesas que ele tem em dia de jogos dele. Só um adendo, o Gabriel Lima, no canal do Samuel Venâncio, nessa semana, na terça-feira, rasgou elogios pela forma como o Cruzeiro tratou essa situação de jogar no Independência através do Salum. Tá? O Salum disse nas palavras então, do... o América elogiou o Cruzeiro, né? O Gabriel Lima elogiou o Marcos Salum e o tratamento que o América deu a essa situação. Nas palavras do Gabriel Lima, disse que o Marcos Salum disse que o Independência abriga qualquer clube de Belo Horizonte. Ele fez questão de ressaltar esse tipo de tratamento. O América entende que com o Cruzeiro ou com o Atlético seria muito mais vantajoso ele administrar o estádio hoje. E essa é a ideia do América, administrar o estádio em conjunto, em algumas necessidades, com o Cruzeiro. É claro, o Cruzeiro não vai ficar ali 100% como um sócio, mas no dia de jogos do Cruzeiro, que serão os jogos de maior público de Independência, não sejamos mentirosos, né? Ele acredita que vai ser muito importante ter essa participação do Cruzeiro como um aliado ali na Independência. Até porque o América acredita que administrar estádio de futebol hoje é muito difícil e gera prejuízo. Palavras de uma pessoa com quem eu conversei do América. Ele me disse isso: Thiago, hoje futebol é muito caro e estádio de futebol dá prejuízo se você trabalhar só futebol. Eles pretendem juntos levar eventos também para o Independência. Essa é a ideia, de Cruzeiro e América levarem eventos juntos para o Independência. O América eu acho que pode se dar muito bem mesmo com essa parceria e vou dizer mais. Eu falei isso ontem no Jogo Aberto para o Brasil inteiro e vou falar aqui. O América é um baita modelo de negócio, de gestão. Baita modelo. O América é um clube que deve 80 milhões, totalmente pagável. A dívida me parece que até são dívidas tributárias. 80 milhões, enxuto, paga em dia, patrimônio, organização. E base. Né? Um trabalho de base excepcional. O América é um modelo de gestão do futebol brasileiro. Muito pouco lembrado e badalado. Agora, modelo para negócio, para você que está aí ganhar dinheiro, ter o seu próprio negócio, ser dono da sua unidade, da sua farmácia, você tem um sonho em ter uma farmácia, você quer investir nesse mercado, é um baita negócio que cresce, todas vendendo e vendendo muito, porque as farmácias hoje vendem muito mais do que só remédio, né? Então, a Droga Rede e a Poupa Minas são duas marcas que a Afiminas cuida. São mais de 130 lojas já inauguradas, só que você vai ser dono por a partir de 180 mil. Você tem 180 mil, você quer montar uma loja. Faturando de 100 mil a 1 milhão por mês, nós temos o caminho para você. Você não precisa entender absolutamente nada de gestão e principalmente farmácia, porque nós vamos te dar todo o suporte, TI, marketing, treinamento, negociação, tudo. Nós vamos te dar todo o suporte que você precisa para ser dono de uma unidade. Pode ser em Belo Horizonte, pode ser na região metropolitana, no interior do estado, não interessa. Interessa é você se ligar no meu recado, seja dono de uma farmácia, seja nosso franqueado. Você pode apontar para esse QR Code que está aqui embaixo, e aí você fala direto com os nossos atendentes, ou chamar no WhatsApp. Atenção, 37, que é Divinópolis, 37 99949 1070. 37 99949 1070. Falei de Afiminas, falei de Droga Rede e falei de Poupa Minas. Voltando para cá, ontem a gente falou daquela atitude covarde de bandidos do Atlético de Madrid que penduraram um boneco lá em alusão ao Vinícius Júnior, um ato de violência, um ato de racismo e tal. E aí, Fuscaldi, no final das contas, o Vini foi lá, fez um gol, o Rodrigo, outro brasileiro, que também é negro, que também sofre, não tanto quanto o Vini, mas também sofre, e aí os caras deram um recado em campo. Muito triste, né, o que aconteceu com o Vinícius, o que tem acontecido, e é mais triste ainda, quando a gente percebe que o Atlético de Madrid institucionalizou o racismo lá dentro do clube. O que o Vinícius Júnior tem sofrido nos confrontos com o Atlético de Madrid, com uma torcida que é execrável, é muito ruim. Ele tem feito o certo.
tem jogado, tem feito dança na cara da torcida do Atlético de Madrid, tem se posicionado nas redes sociais. Agora falta muito para que esse problema acabe, né, Everton? Falta o Real Madrid, por exemplo, entrar ao lado dele com esse apoio. Falta federações e confederações tomarem providências. Liga, UEFA, FIFA. É tirar o Atlético de Madrid. Jogadores não entrarem em campo quando isso acontecer. É o Atlético de Madrid ser punido em campo, é punido no campeonato, perder ponto por causa disso. Vamos embora, meu povo. Obrigado, Fusca. Obrigado a todos. Até segunda. Bom jogo no final de semana, os jogos e um abraço.